Ninguém anunciou, ninguém registrou, ninguém confirmou. Mas, naquela noite específica, Brasília parecia diferente, pesada, silenciosa demais. O tipo de silêncio que não acalma, apenas alerta. As luzes ainda estavam acesas em prédios onde normalmente já estaria tudo apagado. O vento parecia atravessar os corredores do poder com mais força do que o normal. Cada sombra parecia mais longa, cada passo mais calculado. O ar carregava aquela sensação estranha de que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Não havia carros oficiais demais, nem movimentação visível, e isso tornava tudo ainda mais suspeito. Quando o poder se move em silêncio, é porque não quer ser interrompido. E foi exatamente assim que começou a história do encontro que nunca existiu, oficialmente. No centro dessa narrativa está Lula. Um nome que atravessa gerações, crises, escândalos e retornos improváveis. Um presidente que já viu o poder por todos os ângulos possíveis. Que conhece o jogo público, mas domina como poucos o jogo invisível. Nada em sua trajetória foi simples, improvisado ou inocente. Nenhuma decisão relevante foi tomada sem leitura profunda de cenário. Ao longo dos anos, aprendeu que palavras públicas valem menos do que acordos silenciosos. Aprendeu que, muitas vezes, ouvir é mais perigoso e mais poderoso do que falar. Por isso, quando seu nome aparece ligado a reuniões discretas, a curiosidade explode. Porque Lula nunca esteve em mesas pequenas para tratar de assuntos pequenos. Do outro lado, segundo os rumores insistentes, estaria Daniel Vorcaro. Um nome pouco conhecido pelo grande público, mas extremamente conhecido onde dinheiro circula. Um operador do sistema financeiro que prefere bastidores a holofotes. Alguém que entende que poder real não faz barulho, apenas se movimenta. Sua influência não vem de discursos, mas de conexões silenciosas. Sua força não está na imagem pública, mas na leitura fria dos números. Ele sabe onde o sistema estica, onde ele rende e onde pode romper. Sabe também que quem antecipa o problema controla o impacto. Sua presença, nessa narrativa, não seria casual nem simbólica. Seria estratégica, calculada e absolutamente necessária para o tipo de conversa que estaria em jogo. E como pano de fundo dessa reunião silenciosa surge o Banco Master. Não como protagonista explícito, mas como peça-chave no tabuleiro. Um nome que, quando aparecem rumores políticos, chama atenção imediata. Porque bancos não se misturam com política por acaso. Eles se aproximam quando o cenário exige leitura fina e decisões antecipadas. Um banco pode representar mais do que números e balanços frios. Pode representar risco sistêmico, alavancagem, expectativa e sobrevivência. Pode simbolizar confiança, e confiança é tudo no mercado. E quando isso entra em pauta, o silêncio vira regra absoluta. Imagine a cena com mais nitidez agora. Portas fechadas, cortinas puxadas, nenhum assessor por perto, nenhum registro eletrônico, nenhuma agenda oficial, nenhum comunicado posterior. Copos sobre a mesa, quase intocados, denunciando a tensão do ambiente. O tempo parece passar mais devagar dentro daquela sala. Celulares desligados, porque certas conversas não podem deixar rastros. Não havia discursos inflamados, nem promessas grandiosas. Apenas frases curtas, pausas longas e olhares atentos. Era o tipo de encontro em que cada palavra vale mais do que um documento oficial. Era o tipo de silêncio que decide mais do que qualquer votação. Segundo essa narrativa que circula em sussurros, Lula teria falado pouco, mas ouvido muito. Questionado cenários, provocado hipóteses, testado limites invisíveis. Não para convencer, mas para compreender até onde ia a realidade. E se o sistema estremecer de novo, alguém teria sugerido. Quem segura quando a confiança some? Outra voz teria reforçado. Não era uma conversa ideológica, nem partidária. Era estrutural, técnica no conteúdo e política na consequência. Era sobre antecipar crises antes que virem caos. Era sobre entender o que o público só perceberia meses depois. Era sobre agir antes que o pânico obrigasse a agir. Daniel Vorcaro, nessa história, não estaria ali para pedir favores. Estaria para explicar, alertar, antecipar riscos silenciosos. Porque quem opera o sistema sente os tremores antes do público.
Sabe quando algo começa a rachar por dentro, mesmo que pareça sólido por fora. Enxerga números que ainda não viraram manchete. Percebe movimentos que ainda não chegaram ao noticiário. Entende que crises não começam do nada, elas são ignoradas até explodirem. E é exatamente esse tipo de informação que o poder político mais deseja. Não para agir em público, mas para se preparar em silêncio. Porque quem se prepara em silêncio raramente é pego de surpresa. E por quê? Afinal, tudo isso teria sido feito longe dos holofotes. Porque a luz transforma intenções em escândalos antes de virar explicações. Porque uma frase fora de contexto vira crise em minutos. Porque o público raramente aceita nuances quando o tema é dinheiro e poder. O segredo, nesse caso, não seria culpa. Seria estratégia, autopreservação e cálculo político. Seria a tentativa de evitar ruídos antes mesmo que eles existam. Seria agir antes que o cenário obrigue a reagir. Seria ganhar tempo, e tempo, no poder, vale ouro. Porque quem controla o tempo, controla a narrativa. Talvez essa reunião nunca tenha acontecido. Talvez seja apenas uma narrativa bem construída, alimentada por desconfiança histórica. Mas talvez ela exista justamente porque faz sentido demais para ser ignorada. Porque todos sabemos que decisões reais raramente nascem em coletivas de imprensa. Elas nascem no silêncio, no olhar, na leitura fria do cenário. Nascem longe das câmeras e perto do risco. Nascem onde não há aplausos, apenas consequências. E só depois aparecem como coincidências bem explicadas, ou como decisões técnicas tomadas no tempo certo, ou como medidas inevitáveis anunciadas ao público. No fim das contas, essa história diz menos sobre o encontro específico e muito mais sobre como o poder realmente funciona, sobre como política e sistema financeiro nunca estiveram em lados opostos. Eles apenas jogam o mesmo jogo, com peças diferentes. Alguns sob aplausos, outros sob absoluto silêncio. Alguns visíveis, outros invisíveis. Alguns falando para multidões, outros decidindo em salas vazias. E o público só descobre quando os efeitos já estão em curso, quando a decisão já foi tomada muito antes, quando já não há mais como voltar atrás. E é exatamente por isso que narrativas assim viralizam. Porque elas preenchem vazios. Porque explicam o que ninguém explicou. Porque conectam pontos que parecem soltos demais para serem coincidência. Elas não precisam ser comprovadas para serem compartilhadas. Precisam apenas parecer plausíveis. Precisam apenas soar verdadeiras dentro da lógica do poder. E, no Brasil, essa lógica já é conhecida há décadas. O silêncio sempre falou mais alto do que os discursos. E os bastidores sempre decidiram mais do que os palcos. Agora, as linhas que ninguém gosta de ler, mas todo mundo compartilha. Enquanto você discute manchetes, alguém já decidiu os próximos passos. Enquanto você escolhe lados, o tabuleiro já foi reposicionado. Enquanto o debate esquenta nas redes, o acordo, real ou imaginado, já esfriou. Enquanto a tensão está no escândalo do dia, o futuro está sendo desenhado em silêncio. É assim que histórias ganham força, quando parecem plausíveis demais para serem negadas. Quando encaixam perfeitamente no modo como o poder sempre operou. Quando explicam que antes parecia apenas azar, crise ou coincidência. Narrativas assim viralizam porque dão sentido ao caos, porque oferecem uma lógica onde só havia ruído, porque transformam silêncio em suspeita e suspeita em pergunta. E perguntas, quando não são respondidas, nunca morrem. Elas circulam, crescem, se transformam, passam de sussurro para comentário, de comentário para teoria, de teoria para narrativa dominante. E quando isso acontece, a verdade, real ou não, já perdeu importância. O que importa é o que as pessoas acreditam. E crença, no jogo do poder, move mais do que fatos. Move decisões, mercados e eleições. Move o rumo de um país inteiro. Agora eu te pergunto, olhando tudo isso com calma, você acha mesmo que encontros assim não acontecem? Ou acha apenas que eles nunca seriam confirmados? Porque no Brasil, o improvável costuma virar normal muito rápido. O absurdo vira manchete e depois vira rotina. O silêncio vira ruído e o ruído vira verdade aceita. E o segredo de hoje costuma ser a explicação de amanhã.
A pergunta nunca é se aconteceu. É quando vamos perceber que aconteceu. Se esse tipo de narrativa te faz pensar sobre o que acontece longe das câmeras, sobre o que se decide fora das manchetes, sobre o que se move sem pedir permissão, deixa o like, se inscreve no canal e assiste ao próximo vídeo, porque a próxima história pode estar acontecendo agora, enquanto todo mundo acredita que nada está acontecendo.